Zelensky concedeu entrevista à jornalista italiana Cecilia Sala e tratou de diversos assuntos, inclusive o erro da Ucrânia em desfazer do seu arsenal nuclear quando assinou o memorando de Budapeste, porque, em contrapartida, ao mesmo tempo que a Ucrânia se desfazia da sua capacidade de defesa dissuasória, que são as armas atômicas, não obteve a mesma segurança militar caso sofresse algum tipo de agressão. A jornalista Cecilia Sala é bastante conhecida, sobretudo porque recentemente ficou preso no Irã quando para lá foi fazer trabalho jornalístico e, segundo o regime do Irã, estaria infringindo contra as normas locais e assim por diante. Hoje é dia 28 de janeiro de 2024, nós temos uma série de temas aqui a serem tratados, e um deles envolve esta entrevista, uma entrevista de quase uma hora que o Zelensky concede para esta jornalista da Itália e tratou de diversos assuntos conforme nós vamos aqui reportar. Ainda ontem, no dia 27 de janeiro de 2025, nós tivemos o Zelensky indo até a Polônia, em especial na região de Auschwitz-Birkenau, onde funcionou um dos maiores campos de concentração do contexto da Segunda Guerra Mundial. E Zelensky, que é neto de judeus que sofreram no contexto da Alemanha da década de 30 e de 40, relatou ali um pouco essa sua experiência de vida. Nós temos que, na Polônia, todos os anos nós temos o aniversário da libertação de Birkenau, e nesse aniversário o Zelensky esteve presente, e novamente este assunto de que sua origem é judaica, que sua origem é judia, ou ele tem origem judaica, novamente veio à tona como um debate importante de sua ascendência, enfim. Uma das grandes discussões, conforme nós mencionamos ontem, e volto aqui a tratar, envolve a questão da União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética de maneira bastante significativa, até porque o tamanho e extensão de território da Ucrânia é bem significativo, conforme nós sabemos. Nós temos que, inclusive, a Ucrânia é o maior país da Europa, exceto a Rússia, claro que a Rússia é bicontinental, não é só europeia, conforme sabemos. E, no caso, a Ucrânia, como grande país da União Soviética, contribuiu bastante para a força militar da União Soviética e, portanto, parte também do exército da Ucrânia, ou dos ucranianos, que houve a libertação da Europa à medida que o exército vermelho marchava em direção a Berlim, conforme nós sabemos. E aqui nós temos um debate que tem nascido agora, no atual cenário, que é o seguinte: se o exército vermelho libertou, conforme nós sabemos, a Alemanha lá em 45 junto com os aliados, a Ucrânia também fez parte, não somente a Rússia, só que a glória histórica ficou sobre Moscou, até porque Moscou coordenava todo o contexto geopolítico da União Soviética e dos aliados em boa medida, e por isso, portanto, é em Moscou que nós temos o Dia da Vitória, comemorado todo ano e assim por diante. Agora, a Ucrânia talvez nos próximos anos passe também a trazer para si a responsabilidade por ter ajudado na libertação da Alemanha e ter vencido, ajudado no vencimento ali, digamos, não é, da Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos observar como que esse assunto vai ser tratado na historiografia daqui para frente. Pessoal, nós temos aí então outros temas a serem abordados, como este a respeito da Ucrânia ter destruído pelo menos 12 refinarias da Rússia. Nós assistimos nas últimas semanas, de maneira bem significativa, a Ucrânia fazendo ataques com drones a fim de atingir a refinaria de petróleo russa em diversas regiões. A gente sabe que refinarias em Briansk, em Oriol, mesmo na região do território de Rostov mais significativo, a grande concentração de refinarias que tem ali, e a Ucrânia buscando atingir. Então, essa informação voltou a circular nos meios de comunicação aí, nos telegrams da vida, tratando de que 12 das 30 usinas, ou melhor, refinarias da Rússia, foram destruídas pela Ucrânia. E aqui nós temos uma fotografia que nos mostra justamente as refinarias da Rússia que foram atingidas pela Ucrânia e tiveram, portanto, a sua atividade parcialmente comprometida. Esta imagem, apesar de circular nesta semana em alguns grupos de Telegram e também no Twitter que tratam da guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma imagem que já tem um tempo, há um ano pelo menos nós vemos este assunto sendo abordado,
trazendo as refinarias na Rússia que foram atingidas pela Ucrânia, conforme nós vemos aqui nesta imagem. Eles fazem até uma jossa, uma gozação, trazendo de que é uma espécie de bingo, não é? O objetivo, portanto, seria fechar a cartela, ou seja, atingir todas as refinarias da Rússia por parte aí dos drones ucranianos. Outro tema importante é que, além do Zelensky estar presente na Polônia, conforme nós mencionamos, as forças militares hoje da Ucrânia divulgaram mapas, são 12 mapas no total, salvo engano, do fronte de guerra. Nós temos então mapas divulgando as regiões do fronte de guerra por parte ali das Forças Armadas da Ucrânia. Aqui nós temos a região de Kursk, na região norte do território da Ucrânia, conforme nós observamos. Kursk é no território russo. A Ucrânia ocupa a região de Kursk desde agosto de 2024, conforme nós podemos aqui observar, inclusive uma tentativa russa bem significativa de tentar retomar Kursk desde setembro, pelo menos, e a promessa era retomar em 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e até agora nós temos que a Ucrânia continua dentro do território russo, na região de Kursk, conforme podemos observar no dia a dia dessa guerra. Além disso, nós temos também outra região que eu separei aqui, o mapa da região norte de Kharkiv, tá certo? Então, aqui nós observamos que o exército russo está infiltrado no território da Ucrânia por 2 frontes. Um deles é em Kharkiv pelo norte, o outro é em Kharkiv pelo leste, a partir de Kupiansk. E o mapa da Ucrânia divulgado hoje mostra tanto esta região norte, como em outro mapa eles mostram a porção leste do território da Ucrânia também ocupado. Aqui a região de Chassivyar, na região de Donetsk, onde temos a presença militar da Rússia dentro do território da Ucrânia, que é esta região aqui. Nós temos tanto um mapa que foi divulgado da região de Chassivyar, que fica ali mais ao norte, bem como também a região de Toretsk, aqui mais ao sul. Então, são mapas muito interessantes que o sistema ali de defesa da Ucrânia, as suas forças armadas acabaram divulgando, e vale muito a pena dar uma olhada, quem acompanha em detalhes esses mapas. Enfim, aqui eu fiz o mapa que o exército da Ucrânia divulgou e fiz um comparativo. Por falta de tempo não fiz uma coisa mais detalhada, a fim de mostrar em detalhes ali quais são as regiões e o quanto de ocupação do território da Ucrânia o exército da Ucrânia demonstrou nesses mapas. Vamos acompanhar se nos próximos dias nós teremos o exército eventualmente da Ucrânia divulgando mais mapas do fronte de guerra, porque nós damos os mapas das mais variadas instituições, tá certo? E salvo engano, a Ucrânia nunca tinha divulgado mapas oficiais assim, muito interessantes. Lembrando que a geopolítica, para que nós compreendamos, precisa levar em consideração pelo menos 3 ciências, digamos assim. A geografia e, consequentemente, não é só o mapa, mas sim a distribuição hidrográfica, o relevo, o fronte de guerra. Eventualmente, se nós tivermos um tipo de chuva ocorrendo, as imagens aéreas são comprometidas em boa medida. Então, isto é muito importante que nós conheçamos a geografia. Além do mais, a questão histórica, porque a partir da história a gente entende os movimentos, as ideias políticas, as ideias econômicas e assim por diante, ok? Bem como também a questão da política, os interesses ideológicos, por exemplo, e os debates, tá certo? Os acordos, os grandes temas da diplomacia, etc., são fundamentais para entender a geopolítica, ou seja, geografia, história e política são elementos fundamentais para compreendermos a geopolítica. Eu sempre falo sobre isso com vocês aqui no nosso canal. Aliás, antes de avançar, deixa o like, o nosso canal ajuda você a compreender as questões da geopolítica. Curta também o nosso conteúdo, deixando o like, e divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. Tá certo? Temos outros temas importantes, como tal, não é? A entrevista que o Zelensky concedeu à jornalista italiana, a Cecília Sala, e o Zelensky faz uma crítica bem pesada aí ao Memorando de Budapeste. Nós não temos um vídeo no nosso canal, infelizmente, ainda sobre este assunto, mas nós faremos aí nos próximos dias um vídeo só sobre o Memorando de Budapeste para compreendermos o que foi isso. No caso, o Zelensky vai tratar ainda nessa entrevista sobre temas
tais quais, vejamos aqui, eu fiz um compilado do que foi discutido nessa entrevista. Por exemplo, o Zelensky fala que a Ucrânia ter se desfeito das armas nucleares não foi correto, foi um erro, porque ao mesmo tempo não houve, conforme eu comecei o nosso vídeo tratando, não houve uma segurança para a Ucrânia na mesma medida em que a Ucrânia necessita, tá? Então, segundo o Zelensky, a Ucrânia foi forçada a fazer tal acordo e, ao ser forçada, não conseguiu angariar ali uma defesa real, tá certo? E mais ainda, o Zelensky vai tratar sobre a questão dos militares no fronte de guerra e, segundo o Zelensky, eles não têm uma licença muito ampla por conta da necessidade eventual de manter a vigilância e o fronte de guerra para que a Rússia não execute todos, segundo o Zelensky. Então, importante assunto este abordado na entrevista. Recomendo que assistam a entrevista. E ele diz ainda que o documento, no caso lá, o memorando de Budapeste foi traiçoeiro, levando a Ucrânia a ter que assinar acordos com a Rússia no futuro, como é o caso dos acordos de Minsk 1 e 2. E mais, ele faz um questionamento importante a respeito do encontro que houve entre Putin e Biden e o que eles teriam discutido ali na Suíça em 2021. Aqui nós temos a foto, inclusive, que nos mostra o Vladimir Putin e o Joe Biden. O encontro entre os dois governantes se deu em 2021, em junho, salvo engano, na Suíça. E neste encontro eles discutiram uma série de assuntos, como mais discutiram questões envolvendo segurança cibernética, segurança de internet, não é? Trataram de crises diplomáticas, bem como também o assunto envolvendo as armas nucleares, direitos humanos, uma série de assuntos foram tratados no encontro entre entre o Biden e o Putin. Isso em 2021. E o Zelensky, por fim, questionando o que os Estados Unidos e o Putin acordaram ali em 2021. Lembrando que para meados de 2021, nós tínhamos uma crise muito séria entre a Ucrânia e a Rússia. Ali naquele contexto, da segunda metade de 2021, as tropas russas já estavam se organizando na fronteira com a Ucrânia. Tanto é que nós tivemos, em dezembro, a estimativa é de que nós tínhamos 100 mil homens na fronteira entre Rússia e Ucrânia, prontos eventualmente para uma incursão terrestre. Assim aconteceu lá em fevereiro, conforme sabemos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia de grandes proporções. E aí, naquele contexto, um pouco antes, a gente teve esse encontro envolvendo o Putin e também o Joe Biden. Tudo bem? Nós temos ainda um telefonema entre Luiz Inácio Lula da Silva, chamado de Satanás por alguns, com Vladimir Putin. E, segundo o Lula, no telefonema entre eles, trataram de diversos assuntos. Hoje eu conversei com o presidente da Rússia, Putin, para tratar de temas de agenda global e entre os nossos países. Na ligação, reafirmei o compromisso do Brasil com a promoção da paz, a preocupação com o cenário internacional e seguir na busca por uma solução para o conflito na Ucrânia. Também falamos sobre o BRICS, sobre a presidência brasileira. Nós sabemos, né, fechando aspas aqui, o Brasil é presidente do BRICS e, no caso, a declaração do Lula está aí, né, gente? Está no Twitter, vocês podem acompanhar lá o antigo X. Aliás, o atual X, o antigo Twitter. Certo? O Lula dizendo que conversou com Putin sobre esses assuntos, um deles envolvendo a Ucrânia e a Rússia, tá? E que o Brasil está comprometido aí com a paz. Entretanto, falta ao Lula conversar um pouco mais com o Zelensky. O Lula conversa de tempos em tempos com o Putin, mas não conversa com a mesma assiduidade com o Zelensky. Lembrando que este foi um dos temas de maior crítica do Zelensky em relação ao Brasil, que não tinha um diálogo e não entendia exatamente o drama da Ucrânia no contexto da guerra. Outro assunto envolvendo o telefonema é o que houve entre o primeiro-ministro da Índia, que é o Narendra Modi, com o Trump, tá certo? E aqui, essa conversa eu acho importante porque nós temos o seguinte cenário, ó, os dois líderes, tá certo? Que têm visões globais e problemas, discutiram, né, a situação no oeste da Ásia, bem como na Ucrânia, e reiteraram o seu compromisso para trabalharem junto para promover a paz global, prosperidade e segurança. Então, o ministro da Índia e o Trump discutindo temas, inclusive eles da Ucrânia. No caso do Narendra Modi, o governante da Índia,
Sua figura é importante porque ele tem boas relações com o Zelensky, tem boas relações com o Putin e tem boas relações com os Estados Unidos. Então, sem dúvida, a Índia poderia ser um país que intermediasse um eventual processo de cessar-fogo, paz entre Rússia e Ucrânia. De modo que o Narendra Modi visitou o Putin há alguns meses, depois ele visita o Zelensky, nós comentamos aqui, tá certo? Então é uma figura no contexto da diplomacia que tem trânsito razoável entre a cúpula do poder. O Lula tem uma proximidade, entretanto, muito maior com o Putin, tá inquestionável isso, desde o começo da guerra a gente assiste a isso, tá certo? E em termos formais o Brasil criticou a Rússia através do Itamaraty, não é? Na ONU, enfim. Entretanto, a pessoalidade do Lula, pelo que nós observamos, é muito mais afeita aos interesses russos do que, eventualmente, a questão da Ucrânia. Por isso, portanto, o Zelensky rechaça de maneira significativa, no seu discurso da ONU, a posição do Lula em relação à guerra, bem como agora, recentemente, o Zelensky afirmou, inclusive, que o Brasil já era irrelevante no processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Tá certo? No fronte de guerra nós temos a Rússia pressionando diversas regiões, não vou tratar desse tema aqui hoje, mas sim dos ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia, pelo menos 65 drones da Rússia foram abatidos, tudo bom? Pela defesa antiaérea da Ucrânia. Mas é isso, se você chegou até aqui eu agradeço a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo. Bons estudos, respeito a geografia, até mais, tchau pessoal.